Graça e paz a todos. Pregar a verdade não tem preço. Paulo conclui assim o capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. O capítulo 2, versículo 17, o último versículo deste capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É interessante que neste final do capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus está nos dando triunfo, ou seja, Ele está conduzindo-nos em triunfo e espalhando, ao seu próprio Deus espalhando o seu bom perfume através de nós. Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, mas ele fala algo interessante ainda aqui no capítulo 2, que este bom perfume ele é percebido de forma diferente por um grupo e por outro, ou seja, por aqueles que realmente estão sendo salvos, que recebem a palavra de Deus, que recebem o Evangelho, nós somos o bom perfume de Cristo. Ele vai dizer exatamente essas palavras, que nós somos como o bom perfume que dá vida. Mas para os que não recebem, aqueles que rejeitam a verdade, nós somos como um mau perfume, ou um terrível perfume, ou um terrível aroma de morte e condenação. E após dizer essas palavras, ele então vem com esta mensagem: não somos como muitos que mercadejam, que fazem da palavra de Deus comércio. E talvez a gente pense, o que tem a ver uma coisa com a outra? E tem tudo a ver. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o bom perfume, sempre será um bom perfume, será um aroma, será algo maravilhoso, ainda que algumas pessoas rejeitem, ainda que algumas pessoas acreditem que ele, na verdade, não é um bom perfume ou que é algo ruim. Ainda que algumas pessoas não compreendam a verdade e por essa razão se torna perfume de morte para essas pessoas, eu não posso mudar a minha pregação. Eu não posso querer fazer com que as pessoas recebam a pregação por meio de outros elementos ou de coisas que vão fazer com que as pessoas recebam esta palavra de forma interesseira. É por essa razão que Paulo vai dizer: eu não faço da pregação da mensagem da palavra de Deus como um comércio. Hoje em dia isso é algo comum demais. Sempre existiu. Como Paulo diz aqui, sempre existiu aqueles que comercializam a palavra de Deus, que querem vender a palavra de Deus, que querem negociar a palavra de Deus, que querem, na verdade, tornar a palavra de Deus até mesmo aceitável. Não é somente no sentido de ganhar dinheiro, também. Infelizmente, alguns querem ganhar dinheiro com a palavra de Deus, mas alguns estão, na verdade, negociando. Estão, na verdade, tornando a palavra de Deus um peixe mais fácil de ser adquirido. Ou seja, sabe como é aquela questão? A pessoa quer vender o seu peixe. Ela quer tornar o seu produto aceitável. Por isso, ela então comercializa, ela faz com que todas as coisas possam atrair a atenção para este produto, para esta mensagem, para esta filosofia, para esta ideologia. E é por essa razão que, infelizmente, muitos têm feito exatamente isso, porque alguns têm rejeitado a verdade, alguns querem facilitar e querem tornar mais palatável o Evangelho. Paulo vai dizer que não, eu não sou como muitos. Paulo é muito sincero. E ele vai dizer exatamente a razão, porque ele não mercadeja, porque ele não negocia. Ele fala a verdade, ainda que a verdade para alguns possa parecer algo duro, algo que realmente não seja agradável nem palatável. Porque o Evangelho, como Paulo mesmo escreve, não aqui, mas na carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus. É ele que transforma o ser humano.
Mas o Evangelho também tem exigências, porque quando Jesus pregou o seu Evangelho, ele dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para você se tornar um cristão, receber o Evangelho é preciso renúncia. Mas hoje em dia muitos estão vendendo barato. Estão vendendo muito barato o Evangelho, estão pregando uma mensagem muito palatável. Você pode viver o Evangelho da forma que você quiser, você pode pegar partes do Evangelho que são agradáveis a você. Você pode adaptar ao seu gosto, ao gosto do freguês. Você pode até mesmo dar uma atualizada em alguns conceitos e simplesmente levar as pessoas a aceitar o Evangelho, mas o Evangelho particularizado. O Evangelho é o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O seu Evangelho também é o mesmo, a mensagem é a mesma. É claro, a linguagem pode mudar, nós precisamos sim de contextualizar, mas nós não podemos comercializar. E eis a razão, Paulo diz no final: pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade, porque nós sabemos que é o Espírito Santo que vai transformar corações, não é o ser humano. E o Espírito Santo faz com que o bom perfume de Cristo exale e as pessoas recebam o Evangelho. Mas o final é ainda mais extraordinário, porque Paulo diz o seguinte: sabendo que Deus nos observa. Olha a palavra de Paulo no final: sabendo que Deus nos observa. Então preste atenção, você está comercializando a palavra de Deus? Você está negociando, está vendendo barato o Evangelho? Não se esqueça o que Paulo diz: Deus nos observa. Não mercadeje a palavra de Deus, não mercadeje o Evangelho, pregue a verdade, porque a verdade é que tem que ser pregada. Amém.